Boa tarde, amigos do canal. Beleza? Barreto 90 trazendo mais um vídeo para vocês. Acendeu um cigarro aqui. Não consigo fazer nada sem fumar. Vício miserável. O que é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje? Vamos falar de novo do potenciômetro, no sensor de temperatura, ou potenciômetro, ou chip de combustível, como vocês queiram chamar aí. Tem gente que chama de chip de combustível, tem gente que chama de potenciômetro. Na verdade não é chip de combustível, né? Chip é outra coisa. Mas a ideia é aumentar a injeção do combustível, né? Moto preparada, injetado, a gente tem que aumentar a injeção do combustível. Se fosse carburado era mais simples, sei lá, trocava o giclê. Mas como a gente quer manter a injeção original, então a gente vai fazendo umas gambiarrinhas aí, né? Bom, quem já assistiu meu vídeo lá, tem mais de um ano, né? Que eu falo de vocês instalar esse carinha aqui, ó. Potenciômetro. Só que hoje eu quero mostrar pra vocês o funcionamento dele certinho, pra vocês não ter dúvida nenhuma aí. Tem bastante gente entrando em contato comigo com dúvida ainda na instalação, de como funciona, de por que instalar. Então vou fazer explicar passo a passo para vocês como é que funciona, beleza? Bom, primeiro, sensor de temperatura. Sensor de temperatura do óleo da moto ou sensor de temperatura do motor. Serve para as duas coisas, né? Ele mede a temperatura do motor através da temperatura do óleo. Como é que esse carinha funciona? Vou pegar minhas pontas de prova do meu multímetro aqui, ó, para poder explicar. Certo? Ela tem um jacarezinho aqui. Não tem, vai assim mesmo. Ela já escapou lá. É na gambiarra, mas a gente consegue passar a ideia. Olha lá, apareceu a resistência lá. Então o sensor está aqui, está ligado nas pontas de prova. Em temperatura ambiente. O módulo de injeção, ele manda para o sensor 5 volts. O sensor nada mais é do que um termistor, ou seja, um resistor que varia de acordo com a temperatura. Ele devolve uma tensão maior ou menor, que nunca vai ser maior que 5 volts, né? Porque ele não vai aumentar a tensão. Ele consegue só abaixar a tensão. Essa é a função dele. E através dessa diferença de tensão, a moto é capaz de dizer pela resistência qual que é a temperatura do motor. Sabendo qual que é a temperatura do motor, o módulo de injeção decide se injeta mais ou menos combustível. Então nesse exemplo aqui, eu tenho um sensor de temperatura aqui, vamos medir a temperatura desse carinha aqui. Tá com 23,6 graus. Estamos no interior do estado de São Paulo, cidade de Sorocaba. Tá um arzinho geladinho hoje, pelo jeito chegou uma frente fria aqui, choveu ontem à noite. Então tá mais fresquinho hoje. Então vamos lá, o sensor tá lá instalado na sua moto. E tá temperatura ambiente, a moto tá com o motor desligado, tá frio, passou a noite lá. Então sua moto vai estar com mais ou menos aí de resistência. Na hora que você der partida na moto, a moto vai começar a aquecer, vai chegar óleo quente aqui no sensor. Toda hora essa porcaria vai escapar. Não tem muito o que fazer não, gente. Repare na gambiarra não, mas é assim mesmo, funciona. Conforme sua moto começar a aquecer, vai acontecer o quê? Vamos aquecer aqui com o isqueiro. Olha lá a resistência, está acontecendo com a resistência, ó. A resistência começa a cair. Por quê? A moto aquece, passa o óleo quente por aqui, abaixa a resistência. Abaixou a resistência, que o motor já esquentou, a moto fala assim, bom, então eu não preciso injetar mais combustível, injeta um pouquinho menos porque o motor já aqueceu. Pra vocês terem uma ideia, motor de carro, a temperatura ideal do trabalho dele é 90 graus. A da moto eu não tenho certeza, eu sei que o máximo é 150. Tanto é que quando dá pau nesse carinha aqui, ela assume uma temperatura de 150 graus. O moto trabalha bem mais quente, eu acho que é em torno de... É que você mede ali, o cabeçote sempre é mais quente que o cilindro, mas vamos dizer aí, trabalha em torno de 100 e 110 graus, mais ou menos isso. Pelo menos é o que eu tenho medido na minha moto. Mesmo quando ela não era preparada, é esse valor que eu media. Hoje em dia eu consigo medir esse mesmo valor porque a moto é um big de um radiador lá, né? Ajuda pra caramba. Aí eu vou medir de novo a temperatura, depois que eu aqueci, foi para 27 graus. E lógico, quanto mais quente tiver o motor, mais quente esse cara vai estar, menor vai estar a resistência lá. Quando a gente dá a partida na moto que a moto tá fria, a gente sabe que a moto fica um pouquinho mais acelerada, né? Toda moto injetada. A Fan, Titan 150, 160, CB300, XRE300, as Phaser, funcionam tudo do mesmo jeito. Baixou a resistência, ejeta menos combustível. Porque a injeção entende que o motor está quente já, então não precisa mais tanto combustível, né? O motor mais frio, ele tem mais dificuldade para funcionar do que um motor mais quente. É por isso que a injeção ejeta mais combustível quando o motor está mais frio e menos combustível quando a moto está mais quente. Qual que é a ideia? Eu preparei o motor, minha moto
Era 150, foi para 190 a cilindrada. Beleza. Aí a gente tem aquele problema sabido de todos nós, que falta combustível. A moto começa a trabalhar com falta de combustível, a gente tem o risco de quebrar o motor por excesso de aquecimento. A gente procura maneiras de aumentar a injeção do combustível. Uma das maneiras que eu achei foi instalar um potenciômetro. Para quê? Se eu sei que resistência baixa é motor quente e menos combustível, logo, resistência alta é motor frio e mais combustível. Então eu vou enganar a injeção eletrônica dizendo que o motor sempre está frio para ela injetar mais combustível. Aí você pode pensar assim, mas a sonda lâmpada não vai reconhecer que está com pouco combustível, não deveria realimentar? Sim, deveria. Só que a moto, no mapa dela, tem 4 mapas de injeção possível. Ela tem gasolina, álcool, mais álcool. E dentro desse mapa, ela tem parâmetros que ela tem que seguir, ela foi programada para isso, ela trabalha dentro desses parâmetros. Então, por mais que a sonda lambda indique que há falta de combustível, ela vai olhar para o mapa. Quanto tempo eu posso injetar? Eu posso injetar no máximo 3 milissegundos. Eu já estou injetando 3 milissegundos e não está resolvendo. Né? Continua com mistura pobre. A moto vai aumentar? Não, não vai aumentar. Por quê? Ela entende que ela não consegue aumentar mais que isso. E pelo parâmetro de sonda lambda, ela não consegue injetar mais do que 3 milissegundos. É um exemplo só que eu estou dando. Mas o sensor de temperatura, ele tem um peso muito maior nessa equação que a sonda lambda faz, que a injeção faz. Então, se ele começar a dar alteração, aí sim a moto consegue injetar mais combustível, porque cada sensor tem um peso na equação. Então, sonda lambda é um, sensor de temperatura é outro, sensor de pressão absoluta, sensor de temperatura do ar, sensor de posição da borboleta e por aí vai. Cada um tem um peso. O que eu já fiz, que eu já percebi através de testes, é que os que tem mais peso é o sensor de temperatura do motor e, deixa eu desmontar aqui, e esse camarada aqui, que é o sensor de temperatura do ar. Essa é os dois sensores da moto que tem maior peso na, deixa eu encaixar de novo aqui, maior peso na injeção. Eu vou deixar ele encaixadinho aqui, que daqui a pouco vamos falar dele. Então o que a gente quer fazer? Quer aumentar a resistência. Como é que aumenta a resistência? Potenciômetro. Vou desconectar aqui. Então, já deu para entender como é que esse cara funciona, né? Deixa ele de lado, vamos para o potenciômetro. O potenciômetro ele é um resistor variável. Ele tem o zero e tem a resistência máxima, de acordo com a construção que ele fez, né? Que ele foi feito. Então, ele está em 3.26 aqui. A carinha dele, ó. Tem 3 pininhos embaixo, eu vou virar ele para cá. Ele foi no máximo, por quê? B5K, então o máximo que ele vai é 5 kΩ. Vira para o outro lado, vai a 0. Como é que funciona o potenciômetro? Tá vendo que ele tem 3 pinos? Então, eu tenho que sempre ligar um no meio e um da lateral. Um só da lateral. Tanto faz. O que vai fazer a diferença? O lado que aumenta. Nesse caso, conforme eu liguei, olhando de frente ele aqui, o do meio e o da direita, então eu viro para a esquerda, ele aumenta. Se eu tivesse invertido, ele aumentaria para a direita. Isso é só questão de que lado você quer que aumente. Depende. Se eu for usar o potenciômetro de ponta-cabeça, ele está aumentando para a esquerda. Então é só por questão de construção. Para vocês instalarem ele, tanto faz o lado. O importante é vocês pegar e fazer um do meio e um da ponta. Ele tem essa variação de resistência, no caso esse 5K. O que eu vou fazer com ele? O sensor de temperatura meu está aqui, está instalado lá, certo? Ele tem, o fiozinho está ligado lá desse jeito aqui, ó. O fiozinho está ligado lá, está ligado no chicote, beleza. Eu vou pegar um dos fios, você pega o amarelo e verde. Eu sei que no outro vídeo eu coloquei no verde e branco. Na verdade, tanto faz, gente. O sinal ele entra e sai. Então, qualquer um dos dois fios que você pegar para fazer ligação vai funcionar da mesma forma. Tanto é que aqui só está um chicotinho aqui que eu fiz aqui só para poder mostrar para vocês. Então, eu vou fazer o quê? Tem 2 fios, certo? Um fio vai continuar ligado do jeito que ele sempre foi, você não vai mexer nele. O outro fio você vai cortar. Fez o quê? Fez 2 pontinhas, não fez? Aí você vem com o potenciômetro, tem 2 pontas também. Uma ponta você liga aqui. Tanto faz, você vai ligar do meio, você vai ligar do canto, pro lado do sensor, e depois o outro aponta pro lado da injeção. É independente. O importante é que você corte um fio e ligue as 2 pontas aqui. Certo? Ficou desse jeito. Aí tem aquele fiozinho, que é esse aqui, que já é o do chicote. Você não ligou ele, você não mexeu nele, certo? Ele continua ligado lá. E esse fio aqui, você fez essa gambiarra aqui, também continua ligado na injeção. Então esse cara aqui agora, meu potenciômetro está em 0. Então o potenciômetro está funcionando só com a resistência dele.
Eu liguei a moto, ele começou a aquecer. Ele começou a aquecer, vai cair na resistência lá, vocês estão vendo ali no multímetro, tá caindo a resistência. A moto vai começar a diminuir a quantidade de combustível. É aí que eu venho no potenciômetro e aumento a resistência. Olha lá. Aí a moto continuou ligada, esquentou mais ainda a moto. Ele tentou baixar a resistência, mas por que não vai conseguir baixar? Porque meu potenciômetro vai ajudar a segurar aqui. Então meu potenciômetro sempre vai dizer para a injeção eletrônica que o motor está frio. Ou seja, a moto sempre vai ejetar mais combustível. Mas qual que é a regulagem? Aí depende da preparação de vocês. A minha moto com 190 cilindrada, ou com o kit 4mm, que vai dar 184 cilindradas, 185, ele funcionava em torno de 800 ohms. Então 800 ohms já era o suficiente para manter a mistura dela ideal. Agora se tem uma moto um pouco maior, um pouco menor, vai ser de acordo com a sua preparação, de acordo com o seu comando, né? Tem uma série de variáveis. Mas a ideia do potenciômetro é essa. Então você continua o sensor ligado lá na moto, certinho, bonitinho. Você só vai vir no chicote, vai abrir um dos fios. Ó, só o que eu fiz aqui, ó. Eu só cortei o fio do chicote e botei o potenciômetro em série. Ou seja, o sensor continua instalado na moto, tanto faz o fio que você vai mexer, certo? E você vai variando aqui de acordo com a necessidade da sua moto. Então isso é a instalação do potenciômetro. Não vai gerar falha. Aliás, vai gerar uma falha na injeção eletrônica se você aumentar demais isso aqui. Se você aumentar muito a resistência do potenciômetro, aí sim, aí gera uma falha. Do contrário, não gera falha, não vai instalar a injeção, não vai estragar a injeção eletrônica. Eu rodei com o potenciômetro mais de 20 mil quilômetros na minha moto. Sempre funcionou bem pra caramba. Beleza? Então isso eu acho que deu para entender tranquilo. Então vamos lá de novo, potenciômetro. Ah, deu o fundo de escala aqui porque escapou. Olha lá. 5 kΩ. E 0 quando eu giro para cá. Aí o pessoal fala assim, ah, Rafael, eu não achei o potenciômetro de 5K, eu tenho um de 50K. Qual que é o problema disso? Vai funcionar? Vai funcionar. Agora vejam bem, tá 0 lá. Eu vou variar. Tá virado para cá, eu vou virar só ele para cima aqui, ó. Pouquinha coisa que eu virei. Ele já aumentou 1 kΩ lá. Agora isso porque ele é 5. Então ele vai de 0, a volta completa do outro lado, dá 5. Você imagina se esse potenciômetro fosse de 50K. Eu ia começar a mexer aqui, já ia variar um monte lá. Então o problema de você colocar um potenciômetro muito grande é que para você fazer a regulagem fica muito difícil, fica muito sensível demais. Você vai dar uma mexidinha de nada aqui, já vai variar um horror lá. Aqui, ó, varia, ó, eu mexo só um pouquinho aqui, ó. Pouquinha coisa que eu mexo, que é o quanto que já modifica lá. Isso porque é um de 5K. Então quanto maior for o potenciômetro de vocês, mais difícil vai ser vocês acertarem a regulagem. Consegue fazer? Consegue fazer, só que fica mais difícil. É só por isso. Eu achava ainda que um resistor ideal aqui seria de 2K. Como eu não tinha também, usei o de 5K na época, deu certinho. Beleza? Então, ó, vocês entenderam agora o que é um potenciômetro, como é que ele funciona, como é que funciona um sensor de temperatura e como que faz a ligação. Não tem segredo. Então, entre o fio verde e amarelo e o verde e branco, não importa. Liga em qualquer um dos dois. Você quer ligar o fio de saída, é o verde e amarelo. Corta o fio, liga em série, na hora que você cortar o fio faz 2 pontinhas, você liga as 2 pontinhas, dá a partida da moto e vai variando devagarzinho aqui. Onde que é o ideal de você regular? A moto em potência máxima. Ou seja, pega a estrada, enrola o cabo e testa. Porque é nesse instante que a moto corre o maior risco de estourar. Porque ela está com rotação alta, certo? Está quente pela falta de combustível, é aí que você vai começar a injetar. Então eu sempre regulo minhas motos pela potência máxima. Bota ela na estrada, chegou lá 130 km por hora lá, eu vou ajustando aqui, ficou lá. No caso, né, o ideal é você ter um Hall meter para medir isso aí. Mas não, a moto tá andando legal, tá desenvolvendo legal. Tem gente que olha pela vela. Gente, eu não vou pela vela pelo seguinte, o tipo de combustível, a temperatura do ar que tá entrando, tem muita coisa que altera pela vela. O ideal é um Hall meter. Mas quem não tem Hall meter, pode usar um multímetro. Se liga o multímetro lá na sonda lambda, vocês conseguem ver a variação de tensão aqui. Então você manter uma tensão lá de 0,6, 0,7, 0,8, ideal. É bom pra caramba, o motor você vai trabalhar no que ele precisa. Se não tiver, aí vai ter que ser pela vela ou pelo andamento da moto, né? Não, andava assim, a moto dava umas cortadinhas, engasgava porque tinha falta de combustível. Agora botei o potenciômetro, aumentei um pouquinho aqui, ela ficou andando bem pra caramba a moto. Bacana, você conseguiu achar a regulagem. Lógico, eu prefiro saber o valor, tem que enxergar o valor. Então ou eu uso multímetro ou uso Hall meter. Eu tenho Hall meter na minha moto. Eu acho o equipamento extremamente barato, porque R$60 custa um Hall meter para você ligar na sonda lambda. E você sempre, né, através das LEDs ali, você sempre tem certeza do valor que está sendo ejetado na moto.
Aí vamos dizer, você foi lá, colocou o potenciômetro, regulou sua moto, a moto tá andando que é um canhão. 190 tá dando 170 km por hora. Duvido, mas tudo bem. Mas vamos lá. Aí você regulou, regulei minha moto lá, andei, olhei a vela, tudo certinho. Ficou aqui, ó. Desse jeito, se eu não mexer, que minha moto anda com uma beleza. O que pode ser feito? Porque o potenciômetro, às vezes uma vibração, alguma coisa, ele acaba girando. Nesse girar, você perde a regulagem. Mas você acabou de regular, você deu uma volta com a moto, voltou, tá perfeita a moto, é isso que eu quero. Aí se você tiver, pega um multímetro. Como é que vai estar ligado lá? Vai estar ligado assim, ó. Você pega um multímetro, tira o potenciômetro seu fora, aí você vem em média aqui, ó. Eu regulei, mas eu não sei qual valor que tá dando. Eu vou medir agora com o potenciômetro, né? Com o multímetro. Eu medi, deu 860 ohms, bacana. Se eu não quiser mais usar o potenciômetro, eu arranco ele fora, aí eu vou procurar numa caixa eletrônica um resistor de 860 ohms, que é o resistor fixo que a gente chama. Aí você faz a mesma coisa, você pega o fiozinho lá, da onde você tirou o potenciômetro e solda aqui o resistor. Porque sempre vai estar acrescentando 860 ohms, porque foi o que você testou e o que deu certo. Aí você tira o risco, apesar de ser pequeno, você tira o risco desse cara vibrar e você perder a regulagem, e você tem um valor fixo aqui. Isolou de novo, pronto, tá feito o chicotinho seu. Sua moto está regulada para dar a mistura ideal segundo a sua preparação, e você não precisa mais do potenciômetro lá. Eu, enquanto andei, eu fiquei andando com o potenciômetro. Ele estava nessa caixinha aqui, ó. Ele ficava dentro da caixinha aqui, ó. Deixa eu enfiar aqui dentro de novo. Eu desmontei ele hoje aqui para mostrar para vocês. Ele ficava assim, ó, penduradinho lá. Entendeu? Mas vai fazer diferença só se você tiver, tipo assim, você tá em São Paulo aí, que é uma cidade que tem 700 metros mais alto que o nível do mar, você vai pra praia. Aí, lógico, né, o peso da atmosfera é maior, você vai ter que dar uma variada na regulagem aqui, mas é muito pouco. Então eu prefiro, quando eu faço moto, eu prefiro botar o potenciômetro, andar, testar, arrancar o potenciômetro fora, ver qual a resistência ficou boa para aquela moto e colocar um resistor fixo. Desculpa. Então é isso, gente. Para gente preparar a moto, a injeção da moto, que é preparada para você aumentar a injeção de combustível, é isso. Você cata o seu potenciômetro e liga ele em série aqui. Bacana? Aí tem gente que pergunta, viu, mas fica melhor no sensor de temperatura ou fica melhor no fio azul, né, que o pessoal fala, aqui no sensor de temperatura do ar, que fica embaixo ali do sensor triplex. Você pega esse fio azul aqui as cores tá tudo bagunçado também, porque é chicote que eu uso para teste só. Aí o pessoal fala, põe aqui. Gente, é a mesma coisa, vamos fazer o teste aqui. Então eu vou pegar o azul, que eu sei que é o fio do sensor de temperatura do ar, que está centrado, e o verde é meu comum, que é aqui do triplex. Vai dar uma resistência lá, tá dando... Tá certo isso? Não, não é esse verde não. É esse outro verde aqui. É o verde mais escurinho. Olha lá. Temperatura ambiente 2.42 kΩ, né? 2.420 ohms. Esse aqui é o sensor de temperatura do ar de entrada. Se eu esquentar ele... Não vou meter fogo nesse negócio não, que vai me estragar o sensor aqui. Olha lá, eu começo a aquecer ele e vai abaixando a resistência. Se ele começar a esfriar, ele sobe a resistência. Ou seja, funciona da mesma forma que o sensor de temperatura do óleo. Então, aonde instalar? Instala no sensor de temperatura do óleo ou instala aqui? Eu, por experiência, prefiro instalar aqui. Primeiro, acesso ao chicote muito mais simples, certo? Segundo, a resposta da injeção é muito mais rápida do que você instalar aqui. Quando eu instalo aqui, eu pego o potenciômetro, né? Mesma coisa, eu corto o fio aqui, eu corto esse fiozinho aqui, uma ponta eu ligo em cada lado do potenciômetro. Aí vou variando o potenciômetro, varia a resistência desse cara aqui e ele engana a injeção eletrônica. Dizendo a mesma coisa, o ar que está entrando é mais frio, certo? Então eu posso injetar mais combustível. Agora veja bem, no caso do sensor de temperatura do ar de entrada, é o seguinte, é mais uma recomendação. Então vamos lá, eu aumentei a resistência aqui e disse para a injeção, ó, o ar que está entrando, que está sendo admitido pelo motor, é um ar mais frio. Eu posso, né, ou seja, eu posso, se eu quiser eu posso, se você quiser você pode injetar mais combustível. Isso vai depender se o motor estiver em carga. Ou seja, se estiver pegando uma ladeira, se estiver andando com a moto, ele vai injetar mais combustível, dentro daquele limite que é o mapa da injeção.
Diferente desse cara aqui. Quando esse cara aumenta a resistência, sendo que o motor está frio, a moto se vê obrigada. Ela não tem a opção de injetar combustível. Ela tem a obrigação de injetar mais combustível, por quê? O ar, estando um pouco mais frio, ou seja, mais denso, logo, ele enche a câmara de combustão com mais facilidade e eu posso injetar mais combustível, ele ainda vai olhar para a sonda lambda. Ele vai ter que juntar essa informação mais a informação da sonda lambda, certo? Para poder injetar mais combustível. Esse cara aqui, ele trabalha sozinho. Ele esfriou, ou seja, diz que o motor está frio, na hora a injeção vai aumentar o combustível. Então a resposta desse cara aqui, quando põe um potenciômetro aqui, a resposta dele é mais rápida e é melhor do que a resposta que eu tenho aqui. Nos dois funciona? Sim, nos dois funciona. Mas por experiência de tanto andar com a minha moto, tanto fuçar, de tanto testar, eu concluí que, se você botar o potenciômetro no sensor de temperatura do óleo, a resposta é mais rápida e mais precisa do que você colocar o potenciômetro no sensor de temperatura. Bacana? Então isso eu queria explicar para vocês hoje, gente. Então eu expliquei para vocês o que é um potenciômetro, como é que funciona... Cadê o potenciômetro? Tá aqui. Como é que funciona um potenciômetro. Expliquei para vocês como é que funciona o sensor de temperatura. Aonde ligar, você pode ligar nos dois. De novo, você pode ligar nos dois, mas ligar no sensor de temperatura, a resposta é melhor do que você ligar no sensor de temperatura do ar. Bacana? Então, para tirar dúvida, o sensor tem que continuar instalado lá. Se você tirar o sensor do ar, você vai gerar falha. Deixa o sensor instalado lá, porque é o seguinte, você regulou para uma certa, sei lá, deu lá 800 ohms, você deixou com 800 ohms lá. Na hora que você der partida na moto, essa resistência vai estar muito mais alta. Vai dizer que o motor está mais frio ainda. Então, se estava com 20, a injeção estava entendendo que a temperatura ambiente era 20 graus, vai estar dizendo que está 10 graus. Então, na partida, sua moto vai ficar assim, mais acelerada do que era antes. Lógico, você está aumentando a resistência ali, você está mandando ela injetar mais combustível. Então, ela vai ficar realmente mais acelerada. Só que por que tem que manter esse cara lá? Porque é o seguinte, conforme vai aquecendo, naturalmente... vai abaixar a resistência aqui, vai abaixar a resistência do conjunto, certo? Aí quando essa moto aquecer, ela vai baixar de novo a marcha lenta. Se você for lá colocar só potenciômetro, a moto sempre vai ficar com aquela aceleração. Às vezes o pessoal fala assim, a moto ficou muito acelerada. Aí eu pergunto, mas o sensor está de volta no lugar lá? Porque tem que ficar lá, você não vai tirar ele. Você só vai adicionar o potenciômetro no meio do circuito, do fio dele. Então aí conforme ele aquecer, você deu partida desse motor, vai abaixar um pouquinho a marcha lenta, que vai ficar a resistência dele, mais a resistência do potenciômetro, para mandar a sua moto injetar mais combustível, que é o que você quer quando você tem uma moto preparada. Então não tirem o sensor, deixe o sensor quieto lá, só adiciona o potenciômetro no circuito. Ah, mas a moto ficou acelerada. Tá, gente, mas também não dá para fazer milagre, né? Isso aqui é uma forma extremamente barata de você aumentar a injeção de combustível na sua moto sem reprogramar, que seria o ideal, né? Reprogramar. Outra coisa que eu queria falar. Hoje em dia eu uso isso aqui? Não, hoje em dia eu não uso isso aqui. Por quê? Porque eu comprei o corpo de injeção de uma CB300. Esse aqui é da 150, original, né? Esse aqui é da minha moto. É da minha moto. Tá faltando parafuso da minha moto esse aqui. Mas tem outro jeito de saber. Esse aqui é da minha moto porque o suporte aqui tem... Esse suporte nem daqui não é, né? Esse suporte aqui é da 300. É que eu troquei da minha moto. Mas esse corpo de injeção aqui era original da minha moto. Como que eu resolvi o problema de injeção na minha moto? Minha moto com 190 cilindrada, ela usava o corpo original e o sensor de temperatura. Aí passou o tempo, eu aumentei ela, o pistão era 64,5 e joguei um pistão de 65,5. A moto foi para 195 cilindrada. Junto com isso, já coloquei o corpo de injeção do CB300, com o bico a gasolina. A moto, acabou os problemas dela. Lógico, né? O corpo de injeção do CB300 é muito maior. Isso aqui, se eu não me engano, tem 28 de garganta aqui. O da 300 tem 32. Ou seja, a minha capacidade de alimentar a moto aumentou muito. A moto tem muito mais facilidade de puxar ar para dentro. Logo, né? A garganta é muito maior. E o bico também, com muito mais vazão, ele ejeta muito mais combustível. Só que por que o bico a gasolina? Pelo seguinte, o bico a gasolina da CB300, da XRE, é aquele bico verde, certo? De 12 furos. E o da CB300 Flex é aquele bico preto, que é igualzinho, né? Esse aqui. É igualzinho esse bico aqui, ó. Que é o... Deixa eu tirar daqui. É igualzinho esse bico aqui da 150. Só que ele é 10 furos. Esse aqui tem 8, o da Flex tem 10, o da gasolina tem 12. Mas como eu já expliquei em outros vídeos, número de furos maior não quer dizer que o bico tenha maior vazão. Mesmo porque quem determina a vazão é a solenoide que tem dentro do bico injetor. É isso que determina a vazão da moto.
Então, o bico da gasolina, ele tem 12 furos e consegue injetar 19 ml, isso a 11.000 RPM. A vazão máxima dele é 19 ml. Um bico flex da CB300, ele tem 10 furos só que ele consegue injetar 24 ml. Então, às vezes você monta um corpo de injeção e você não, eu quero flex, porque injeta mais. Então, sua moto tem que chegar perto de 300 cilindrada, cara, para ele poder ficar na mistura ideal. Porque se for muito menor que isso, 190, por exemplo, aí sim ele vai dar excesso. É por isso que eu uso o bico gasolina, porque tem uma vazão menor. Então a minha moto com 195 cilindrada e com o corpo de injeção da CB300 com bico gasolina, a minha moto ali em alta, ela mantinha uma relação ar-combustível ali, ou seja, o fator lambda dela ficava em 0,8. Para quem está rodando com a moto preparada, está excelente. Hoje minha moto está com 230 cilindrada. Caiu a mistura? Caiu. Foi para 0,7. É porque a moto acostumada a trabalhar com 0,5. Se eu levar essa moto a 300 cilindrada, né, vamos dizer, o tamanho do motor ser o mesmo tamanho do motor que foi feita essa injeção da CB300, vai chegar no ideal ali, que é o 5, 6 aí, que seria a mistura ideal, né? A gente prefere trabalhar com 7, 8 aí, que é a mistura um pouquinho mais rica, para não ter perigo de queimar a moto. Outra dica. Você, beleza, aumentar o motor da sua moto. Se você botar um kit 4mm, ou seja, sua moto foi para 184 cilindrada, você está conseguindo, mesmo com esse corpinho de injeção aqui, e com o potenciômetro alimentar ela, tá ficando com a mistura entre ideal e rica, bacana. E eu já diria para você colocar um radiador. Por quê? Aquece demais, cara. Se você tiver um carinha desse aqui, ó, se você for medir a temperatura lá, vocês vão ver que é grande a diferença. Minha moto original, ela media, acho que era 100, 110 graus. Quando comecei a andar com o kit 195, que eu não tinha radiador, a moto chegava a 140, 150 graus. Cara, é muito quente demais. Então, o risco de você quebrar o motor é muito grande. O que eu fiz? Coloquei um radiador de twister primeiro, né? Aquele que é 2 ou 3 aletas. Ficava do ladinho ali. Já baixou 10, 15 graus ali, já achei bacana. Depois eu arrumei um radiador da GT Comet, que é um quadradão grandão assim, ó. Deve ter vindo da minha moto aí com ele aí. Ele tem 7 aletas. Aí sim, aí a temperatura do motor da minha moto, mesmo com 230 cilindrada, ele voltou para 100, 110 graus. Então tá perfeito. Minha moto trabalhando relativamente fria, né? Em relação à preparação, não tem perigo de quebrar. Tanto é que sei que esse motor 230 eu montei esses dias. Acabei de acertar agora dele, foi um pouquinho chato para acertar a injeção dele, né? Acertar a marcha lenta, tudo de novo. É uma série de coisas aí que muda aí, a gente tem que ir acertando devagarzinho. Então a ideia do vídeo hoje era isso. Eu acho que ficou fácil de entender agora, né? Aonde instalar? Eu prefiro instalar no sensor de temperatura do óleo, porque a resposta é mais rápida do que você instalar no sensor no cabo, né? No caso, do sensor de temperatura do ar. Beleza? Potenciômetro de 5K para baixo. Os maiores que 5K também servem, mas dificultam na hora da regulagem. Beleza? Acredito, o vídeo ficou comprido, mas pelo menos ficou bem explicadinho. Tranquilo? Quem gostou do vídeo, deixa o like aí, compartilha esse vídeo aí. Quem não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificações aí. Beleza? Forte abraço para vocês aí. Até mais.